quem é o meu aluno, quais são as características do meu aluno, quais são as situações que eu preciso entender que ele tenha, né? Quais são as patologias associadas além do envelhecimento, né? E o que é preciso fazer, o que eu preciso agir de forma mais rápida naquela situação. Vou falar de um exemplo prático aqui. Você pegou um idoso de 70 anos, tá? E ele começou a fazer atividade com você. Vou até abrir um slide aqui, em branco, para a gente comentar sobre isso. Pegou lá, chegou um idoso de 70 anos. Tá? Como é que eu vou começar essa aula de hidroginástica? Como eu vou começar a trabalhar com ele? Primeira coisa que eu preciso saber é fazer o que a gente chama de anamnese de borda. Ou seja, quais são as questões que ele tem, se ele tem alguma doença, se ele está muito tempo parado, se ele veio por indicação médica. E o mais importante aqui, pessoal, vou até botar com um asterisco, é se ele tem autorização médica. Autorização médica. Porque muitas vezes as academias, os clubes, eles hoje em dia colocam um parquet para o aluno responder e ele omite várias informações ali, né? Aí quando vem para a aula contigo, você começa a perceber coisas que ele omitiu lá naquele questionário. Então é importante que tenha autorização médica. Eu hoje em dia prezo muito por isso. Por quê? Eu tiro a responsabilidade de cima de mim. Se te liberaram para fazer exercício, quem foi que te liberou? Como te liberou? Tá? Se ele tem exames, que ele traga os exames e você leia os laudos. Ah, Renata, eu não sei ver imagens, eu não entendo nada de exame. O mais básico possível, você sabe. Você consegue identificar ali se ele tem alguma questão importante e que seja significativa para você alterar na prescrição dele, tá? Depois, você vai adotar as suas medidas de segurança para essa aula com ele. Você faz avaliação da percepção subjetiva de esforço, você tem kit de primeiros socorros na tua piscina, você sabe manejar para tirar da piscina caso tenha alguma situação de emergência, algum protocolo específico para esse grupo. Então, você vai se cercar dessas medidas de segurança e vai passar para ele quais são as situações da tua aula, né? Quais são as medidas de segurança da aula propriamente dita, ou seja, chegou com alguma questão, com algum incômodo, passou mal na noite anterior, não dormiu direito, fala para você. Não vai fazer a aula sem saber dessas limitações dele. Comeu alguma coisa que não caiu bem, fez um passeio mais longo, está com uma dor de cabeça, está alterando alguma medicação, está em mudança, né, de prescrição de medicação. Isso tudo tem que ser falado para você, tá? E você tem que deixar isso claro para ele. Não parte da situação de que o bom senso vai falar. Não, você tem que dizer literalmente o que você quer, tá? Depois disso, você vai fazer uma adaptação ao meio aquático, né? Conhecer a piscina, onde é a parte rasa, onde é a parte funda, aonde tem ralo, onde não tem ralo, como desce a escada, como sobe da escada, falar para ele em relação a quando ele sair da água para o ar, ele vai sentir um peso maior nas pernas, pela diferença, né, do meio e tal. Então, isso tudo tem que ser sinalizado, isso tudo tem que ser avisado para ele. Aqui na AMA, eu falo também da familiarização. A familiarização dos exercícios propriamente ditos, né? Ou seja, reconhecer quais são os exercícios. Renata, estou achando lindo essas orientações e tal,
mas para o meu dia a dia não funciona. A minha turma tem 50 cabeças, aí chega os 51, chega os 52, né? Como é que eu vou fazer isso se eu já tenho lá um montão de gente me esperando? Isso aqui, pessoal, aos poucos você vai introduzindo algumas coisas, tá? Então, assim, é uma mudança devagar, tá? Então, todos os alunos vão passar por essa anamnese de borda diária, todos os alunos vão te mandar a autorização do médico, os exames, quem você acha que precisa te mostrar, você vai pedir, né? Você vai falar, ensinar sobre como fazer a leitura da escala subjetiva de esforço, você vai falar sobre os exercícios, como se faz os exercícios, como são os exercícios. Ah, ele não consegue fazer ainda o esqui braço contrário da perna. Então faz só a perna hoje, amanhã você começa com o braço, né? E vai alternando. Explica como funciona a tua aula, quais são os objetivos da tua aula. Se na tua academia, no teu espaço, tem um planejamento, um quadro, falando dos objetivos da aula, mostra para ele onde é que está, né? Faz essa adaptação do meio aquático, faz a entrada e a saída da piscina, como funciona. Então, olha quantas coisas você tem que falar para você fazer uma prescrição mais segura antes de entrar na aula propriamente dita. Se você tem a oportunidade de fazer uma avaliação antes dele iniciar, beleza, show de bola, tá? Se não tem, tranquilo, você vai usar os teus parâmetros. Quais seriam os teus parâmetros? Você pode usar aquele teste da caminhada de 6 minutos, você pode fazer o agachamento por um determinado tempo, né? Você pode passar um questionário para ele com algumas perguntas que você acha que sejam significativas. Uma coisa que eu falo muito para os alunos é o seguinte: questionário para prescrição da aula, você pode elaborar o seu, tranquilamente. Agora, questionário para publicação científica, né, para artigo, para trabalho TCC e tudo mais, aí é outra situação. É algo que já seja validado, tá? Para a aula no dia a dia, você pode ter as suas perguntas-chave, não tem problema nenhum. Tudo bem? Bom, além disso, né, que a gente já falou aqui, dessas questões relacionadas ao exercício propriamente dito, deixa eu trocar aqui. A gente tem que pensar, por exemplo, naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, pensar da seguinte forma, né? Por exemplo, constrangimentos posturais, falhas na memória. Isso aqui é que um idoso hipotético possa te trazer como uma queixa principal do que ele precisa melhorar. É questão em relação à postura e é questão em relação à dificuldade de memória, lapsos de memória, né? Então, o que ele precisa trabalhar naquela aula? Abertura dessa cadeia anterior, reforço da cadeia posterior, foco e atenção. Vamos botar isso em prática? Renata, transforma isso do que ele precisa para a prática, para o exercício propriamente dito. Mobilidade de pescoço, né? Para um lado, para o outro, para cima, para baixo, né? Eu preciso trabalhar também o quê? Os músculos da face. Então, eu trabalho aperta, afrouxa, enche a boca de ar, nariz para cima, nariz para baixo, boca para um lado, boca para o outro. É muito difícil você ver professores trabalhando os músculos da face, mas é muito importante para relaxamento, tá? Por exemplo, se eu quero trabalhar a mobilidade da cervical, eu posso fazer um L com o meu dedo, né? E eu vou projetar o meu pescoço para frente e para trás sem sair do apoio. Então, eu não vou fazer isso aqui, né? Eu vou mexer somente o meu pescoço. Então, é para frente, para trás. Para frente, para trás. Sem mexer o meu ombro, né? Isso é um exercício fácil e que trabalha muito essa mobilidade cervical, tá?
Depois, eu vou trabalhar também a mobilidade de peitoral, vou trabalhar a mobilidade de quadril, né? Alongar a cadeia anterior e posterior, né? Fazer jogos de memória, de associação. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a aula vai ser o jogo da memória, né? Então, eu coloco Dona Maria, seu José, seu João, Dona Ana e um outro aí, seu Mário. Botei 5 pessoas. Fulano, tá vendo a ordem? Vira de costas. Troquem a ordem. Aí o fulano vai ter que voltar lá e colocar eles na ordem novamente. Correndo, todo mundo correndo, correndo. Quando parar, vai ter que, quando eu der o sinal, a pessoa vai ter que falar o que ela almoçou ontem, tá? Para o colega do lado. Corre, 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 corre. Agora vai ter que falar qual foi o último horário que você fez a sua refeição, né? Então, isso são jogos de associação e jogos de memória, que a gente mexe com o aspecto cognitivo. E a gente já pode dizer aí de um trabalho inicial de uma dupla tarefa, tá? Propriamente dita. Então, isso muito pouco a gente vê nas aulas de hidroginástica. Pessoal muito preocupado sobre o aspecto técnico, o aspecto físico, e esquecendo essa parte funcional que é importante, né? Então, o que é o envelhecimento? O que a gente entende por envelhecimento? É um processo biossocial de regressão que se observa em todos os seres vivos, né? E com expressão particular na perda das capacidades ao longo da vida, né? Devido à influência aí de diferentes variáveis, como a genética, os danos acumulados, as condições de vida e fatores nutricionais, entre outros, né? Esse processo ele pode começar mais cedo ou ele vai começar ali por volta ali dos 60, vai ser mais aguçado, né? Vai ser mais rápido acontecer. E como eu falei, a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, tá? A degeneração é um processo biológico que a gente não consegue evitar, né? Só que o desuso, ou seja, quanto mais sedentário, quanto menos esforço eu fizer, quanto menos atividade, me mexer mais, eu vou perdendo essas funções. Ou seja, aquele idoso que fica sentado o dia inteiro, né, que fica vendo televisão, que fica deitado, ele provavelmente tem uma expectativa de vida menor do que os outros, né? Daqueles que se movimentam, daqueles que se mexem o tempo todo, né? A gente fala muito que idoso adora o supermercado cedo, né? E é importante ir para o mercado. Eu vejo muito, né, aqui no Rio, quem é do Rio vai concordar comigo, a gente tem um mercado aqui famoso por atender muitos idosos, que é o Mundial, né? O Mundial é um supermercado que normalmente tem muitos idosos. Por quê? É um supermercado que você tem que pagar em dinheiro ou no débito, né? Ele não aceita cartão de crédito. Então, normalmente, idoso, muitos não usam cartão de crédito, né? Pagam ali no cash. Uma outra coisa que eu vi que, ao longo dos anos, né, às vezes eu não sou idosa ainda, mas às vezes eu vou ao Mundial, que tem um perto da minha casa, na verdade, eles modificaram toda a estrutura para um melhor atendimento para esse público. Eles focaram muito nesse público. Então, todos os caixas têm empacotador. Você não vê nenhum caixa sem empacotador. Todas as bolsas, né, as sacolas de plástico, você não paga, ao passo que nos outros mercados você paga pela quantidade de bolsas que você usa, tá? Eu já vi algumas situações de alguns idosos que vão sozinhos e que precisam de ajuda e que tem sempre um funcionário que o gerente disponibiliza para ajudar o idoso a entrar no mercado, né? Ajuda a fazer as compras. Então, olha o quanto esse mercado é inclusivo para esse público, né? E isso é o principal, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer em todos, na verdade. As alterações que a gente percebe são
a níveis de cardiovasculares, né? A nível respiratório, a nível do sistema músculo-esquelético, do sistema nervoso e as alterações sensoriais. Olha o ponto principal, ponto positivo para as atividades aquáticas. A gente tem a capacidade de ter uma melhora na ativação sensorial no ambiente aquático comparado ao terrestre. Ponto positivo para a água, né? Ou seja, o cara consegue desenvolver mais e melhor os sentidos no ambiente aquático comparado ao terrestre. Renata, falando nisso numa situação prática, dá um exemplo prático de exercício que eu possa... Ah, tudo bem, Daniel, tudo de bom, tá? Um ótimo final de semana. Então, um exercício prático, né? Que você vai ativar as situações, né? Os sentidos, tá? Então, o que você precisa, por exemplo, na prática ali? Um exercício multissensorial. A água já é um ambiente proprioceptivo, já é um ambiente capaz de ativar todas as vias sensoriais. Então, não se preocupe em focar só no tátil, só no olfato, só no auditivo, porque a água, né, envolvendo aquele corpo, ela é capaz de ativar todas as vias sensoriais, tá?